No início, quando o mundo ainda respirava a pureza de sua criação, quando os rios corriam cristalinos e os animais caminhavam em harmonia perfeita com o homem, algo terrível começou a se manifestar no coração da humanidade. Era como uma sombra crescente que se espalhava silenciosamente, corrompendo tudo o que tocava. Deus olhava do alto e via que os pensamentos dos homens eram continuamente maus, e isso o entristecia profundamente. Mas em meio à escuridão moral que cobria a terra, havia um homem cujo nome ecoaria, através dos séculos, como símbolo de obediência e fé inabalável. Seu nome era Noé. Imagine por um momento a pressão psicológica e espiritual que Noé deve ter sentido quando Deus lhe revelou seus planos. O Criador do universo, aquele que havia formado as estrelas com suas mãos e dado sopro de vida ao primeiro homem, falou diretamente com Noé e disse algo absolutamente inimaginável. O fim estava chegando. Não o fim de uma cidade, não o fim de uma nação, mas o fim de toda a vida sobre a terra. Toda respiração seria extinta, exceto aqueles que entrassem em uma embarcação gigantesca que Noé deveria construir. Pense na magnitude desta revelação. Noé vivia em uma região onde provavelmente nunca havia visto um oceano. Não havia tradição naval em sua cultura. Não havia estaleiros, não havia engenheiros navais, não havia manuais de construção. E ainda assim, Deus lhe deu instruções precisas e detalhadas para construir a maior embarcação que o mundo já havia visto até então. 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Para termos uma perspectiva moderna, estamos falando de uma estrutura de aproximadamente 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Era praticamente do tamanho de um moderno navio de carga. Mas aqui está uma das partes mais fascinantes desta história que raramente consideramos. Por quanto tempo Noé trabalhou nesta arca? As escrituras sugerem que foram décadas. Décadas! Imagine acordar todos os dias, por 20, 30, talvez 40 anos, pegando suas ferramentas primitivas e continuando a trabalhar em um projeto que para qualquer observador externo parecia completamente insano. Seus vizinhos provavelmente começaram zombando gentilmente, depois com crescente intensidade, e eventualmente deve ter havido hostilidade aberta. Como você explicaria para sua família, para seus amigos, para sua comunidade, que estava construindo um navio gigantesco? Porque Deus lhe disse que iria destruir o mundo com água? A fé de Noé não era apenas admirável, ela era sobre-humana. Ele perseverou através de décadas de zombaria, dúvida externa e provavelmente momentos de questionamento interno. Cada martelo batido na madeira era um ato de fé. Cada tábua colocada no lugar era uma declaração de confiança na palavra de Deus. Enquanto isso, o mundo continuava sua rotina normal. As pessoas nasciam, cresciam, casavam, trabalhavam, como se nada fosse acontecer. A vida seguia seu curso aparentemente interminável. Então, algo extraordinário começou a acontecer. Os animais começaram a chegar. Não todos de uma vez, mas gradualmente, como se fossem guiados por um instinto sobrenatural, implantado pelo próprio Criador. Pense na logística impossível disso. Como milhares de espécies diferentes, de todos os continentes, de todos os climas, conseguiram encontrar seu caminho até aquela arca específica. Leões africanos caminhando ao lado de ursos do Ártico. Cobras do deserto marchando pacificamente com cervos das montanhas. Pássaros tropicais voando em formação com águias dos picos gelados. Esta convergência animal era um milagre que transcendia todas as leis naturais conhecidas. Predadores perderam temporariamente seus instintos de caça. Presas perderam seu medo natural. Por um período limitado, o reino animal retornou àquela harmonia edênica original. Quando o leão comia palha como o boi e a criança brincava sobre a toca da serpente, era como se toda a criação entendesse instintivamente que algo monumental estava prestes a acontecer. E então chegou o dia que mudaria a face da terra para sempre. Noé tinha 600 anos quando entrou na arca com sua família. 8 pessoas
No total, 8 almas, que carregavam sobre seus ombros a responsabilidade de repovoar toda a humanidade. Após o dilúvio, quando a última porta se fechou, quando o último animal encontrou seu lugar nos compartimentos cuidadosamente planejados, algo mudou na atmosfera. Havia uma tensão no ar, uma expectativa quase tangível. Então começou. Primeiro foram as fontes do grande abismo que se romperam. Águas subterrâneas, que haviam estado contidas desde a criação, explodiram para a superfície com força vulcânica. Simultaneamente, as comportas do céu se abriram. Não era chuva como conhecemos. Era como se oceanos inteiros estivessem sendo despejados do firmamento. Por 40 dias e 40 noites, esta dupla torrente transformou radicalmente a topografia terrestre. Imagine o terror crescente da humanidade quando perceberam que esta não era uma tempestade comum. Primeiro, as casas nas planícies começaram a inundar. Depois, cidades inteiras desapareceram sob as águas crescentes. As pessoas fugiram para terrenos mais altos, depois para colinas, depois para montanhas, mas as águas continuavam subindo implacavelmente. 15 côvados acima dos picos mais altos. Toda a respiração foi extinta, exceto aqueles que estavam na arca. Durante 150 dias, a arca flutuou sobre um mundo completamente transformado. Dentro dela, Noé e sua família viveram uma experiência única na história humana. Eles eram, literalmente, os únicos seres humanos vivos no planeta. A responsabilidade deve ter sido esmagadora. Cada animal sob seus cuidados representava a continuidade de uma espécie inteira. Cada dia de alimentação, limpeza e cuidado era um ato de mordomia cósmica. Mas há algo profundamente belo nesta imagem de preservação em meio ao juízo. Enquanto o mundo exterior experimentava destruição total, dentro da arca havia vida, ordem, propósito. Era um microcosmo de esperança, flutuando sobre um oceano de julgamento. Deus havia providenciado um meio de escape mesmo em sua ira. A misericórdia e a justiça se encontravam naquela embarcação de madeira betumada. Quando as águas finalmente começaram a baixar e a arca repousou nos montes de Ararat, Noé não saiu imediatamente. Ele esperou. Ele testou as condições enviando primeiro um corvo, depois uma pomba. A pomba retornou na primeira tentativa, mas na segunda vez, voltou com uma folha fresca de oliveira em seu bico. Aquela pequena folha verde carregava uma mensagem poderosa. A terra estava se renovando. A vida estava retornando. Quando finalmente saíram da arca, a primeira ação de Noé foi construir um altar e oferecer sacrifícios ao Senhor. O aroma subiu aos céus como incenso de gratidão. E Deus respondeu, estabelecendo uma aliança eterna, prometendo nunca mais destruir a terra por dilúvio, e colocando o arco-íris nas nuvens, como sinal perpétuo desta promessa. Esta história ressoa através dos milênios, porque toca em verdades fundamentais sobre a condição humana. Ela fala sobre consequências morais, sobre a paciência de Deus, sobre a possibilidade de redenção, mesmo quando tudo parece perdido. Ela nos lembra que a obediência radical pode parecer loucura para o mundo, mas é sabedoria aos olhos de Deus. E talvez mais importante, ela nos assegura que mesmo nos momentos mais sombrios da história, Deus sempre preserva um remanescente, sempre provê um caminho de escape, sempre oferece uma segunda chance. Noé não era apenas um construtor de barcos, ele era um profeta da esperança, um pregador da justiça, um guardião da vida. Sua história é nossa história. Todos enfrentamos dilúvios em nossas vidas. Todos precisamos construir arcas de fé para atravessar as tempestades. E todos podemos confiar que no final haverá terra seca, haverá um novo começo, haverá um arco-íris de promessa pintado nas nuvens de nossa existência.